Oi, gente. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos procurar entender um pouquinho sobre o sistema linfático e sistema imunológico, certo? Vamos começar a aula falando um pouco sobre o sistema linfático, então, certo? Então, assim, de uma forma geral, a função desse sistema é drenar líquidos que estejam acumulados no espaço intersticial. Esse espaço, gente, intersticial, é o espaço entre uma célula e outra, certo? Para a gente entender o que são esses líquidos acumulados, nós precisamos compreender que grande parte do nosso corpo é formado por água, aproximadamente aí uns 60% de um organismo adulto. Essa água, ela vai estar presente no sangue, mantendo o sangue em estado líquido e formando o plasma sanguíneo, como nós vimos na aula passada. Ela pode estar também dentro das células. Aliás, gente, a maior parte da água do nosso corpo é intracelular. Ou essa água pode estar também no meio extracelular, entre as células, formando o que nós chamamos de líquido intersticial. Então, vejam aqui, coloquei um esqueminha. A maior parte da água do nosso corpo está intracelular, então, dentro das células, mas pode estar também nesse espaço entre uma célula e outra, certo? A água no nosso organismo, ela possui uma dinâmica. Ela não fica aí parada nesses compartimentos. A água no nosso organismo, ela é um meio de transporte, um veículo por onde as substâncias conseguem sair do sangue e entrar nas células, ou sair das células e entrar no sangue, certo? Vejam aqui no esqueminha, né, que ele tem ligação entre capilar sanguíneo, células, certo? E aqui a linfa que nós vamos ver. A água, então, ela é fundamental. Saibam que a água que está no sangue, ela pode sair do sangue, vejam aqui na imagem que eu coloquei para vocês. Ela pode sair do sangue e ir para o espaço intersticial, ou para as células, tanto faz, vai ou para o espaço intersticial, que fica entre as células, ou para o interior da célula. E vice-versa, né? Pode sair da célula ou do espaço e ir para o sangue. Sabendo, então, que esses líquidos, eles podem mudar de local, dependendo de onde eles estiverem, eles ganham um nome diferente. A água que está dentro do sangue, ela é chamada de plasma. A água que está dentro das células é chamada de hialoplasma. Fora das células, líquido intersticial. E é o sistema linfático que vai drenar o excesso de fluidos entre as células, esse líquido intersticial. Então, quando esse excesso de líquido que está entre as células entra nos capilares linfáticos, ele passa a se chamar linfa. Junto com essa água, o sistema linfático recolhe também algumas substâncias que não conseguiram voltar para os capilares sanguíneos, como, por exemplo, proteínas, macromoléculas, gorduras, fragmentos celulares e alguns resíduos do metabolismo celular que nós conhecemos por toxinas. O sistema linfático, ele também possui uma função muito importante no nosso sistema imunológico, pois ele possui células de defesa, que são os linfócitos, linfócito T e linfócito B. Mais para frente a gente vai poder ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, as funções do sistema linfático: recolher o excesso de líquido intersticial, recolher também essas toxinas e outras substâncias acumuladas e atuar na imunidade corporal, já que ele tem as células de defesa. Falar então um pouquinho sobre a linfa, certo? A linfa, ela é então o líquido intersticial que foi absorvido e tem composição semelhante ao plasma, mas ela pode variar conforme a região de onde ela foi absorvida. Por exemplo, gente, a linfa dos intestinos, ela é rica em gordura e proteínas, por causa dessa região de onde ela foi drenada. E a linfa que vem dos rins é rica em água e sódio.
Nós podemos produzir, um organismo adulto, de 3 a 4 litros de linfa por dia, certo? E ela é devolvida para a corrente sanguínea. Ela é absorvida nos capilares e depois o sistema linfático entrega ela na corrente sanguínea. Os vasos linfáticos, gente. No sistema cardiovascular, nós temos os vasos sanguíneos, nós vimos aula passada, né? Que transportam o sangue. Semelhante a ele, aqui nós temos vasos linfáticos, que transportam a linfa, que é o líquido, vamos relembrar, o líquido intersticial que foi absorvido pelos capilares linfáticos. O sistema cardiovascular, ele é um sistema fechado, de onde o sangue nunca sai. Já o sistema linfático, ele é um sistema aberto. Ele começa no meio intersticial entre as células, com os capilares linfáticos, que vão drenar aquele excesso de líquido intersticial e termina na circulação venosa, já que ele devolve para a circulação sanguínea esses líquidos recolhidos. Assim como os capilares sanguíneos, os capilares linfáticos, eles são formados por uma única camada de células, chamadas endotélio. Essa camada chama-se endotélio. Essas células, observem aqui na figurinha de cima, é representada em verde, certo? Vocês podem ver que elas não possuem uma conexão entre si. Elas ficam sobrepostas, digamos, como se fossem telhas ou escamas. Conseguem observar aqui na figurinha? Ó, sobrepostas, né? Esse espacinho entre uma e outra permite a entrada da linfa, mas não permite o refluxo dela de volta para o espaço intersticial. Os vasos linfáticos, eles não têm ligação nenhuma com os vasos sanguíneos, nem servem de ligação entre outros vasos de maior calibre, como acontece nos capilares sanguíneos. Os capilares, como nós vimos, eles são vasos pequeninos, olhem aqui na imagem, que vão se agrupando e formando ou as veias ou as artérias, certo? E os capilares linfáticos não. Eles não possuem ligação com os vasos sanguíneos e nem são ligação entre dois vasos maiores, como os capilares sanguíneos. A linfa, ela é sempre conduzida no sentido do coração. Embora os capilares, eles não sirvam de conexão entre alguns vasos maiores, eles agrupam-se entre si, formando vasos maiores. Esses vasos de maior calibre, eles possuem válvulas. Então, observem aqui, temos os capilares linfáticos, que se agrupam em capilares, em vasos um pouquinho maior, que são os pré-coletores, e depois um pouquinho maior ainda, coletores, certo? Esses vasinhos maiores aqui possuem válvulas. O espaço entre uma válvula e outra se chama linfângio, observem aqui, que possui uma musculatura lisa. Ao se contrair, ele impulsiona a linfa no sentido do coração. E as válvulas presentes nos linfângios, elas impedem o refluxo da linfa, certo? Então, a linfa é sempre conduzida no sentido do coração. Os vasos linfáticos, eles vão se agrupando e formando vasos de maior calibre, vão se agrupando. Os vasos maiores se chamam ductos, e são os ductos que levam a linfa de volta para a circulação venosa. Eles se iniciam em um local chamado cisterna do quilo, que seria isso aqui, gente, que é assim, ó, uma junção de vários vasinhos linfáticos, certo? A cisterna do quilo delimita os limites dos ductos. O que seria isso, delimitar os limites dos ductos? Observem aqui, então, que vai começar aqui na cisterna do quilo, vai até aqui em cima, perto dos ombros, né? Aonde existem os dois ductos, o ducto linfático direito e o ducto torácico. Então, a cisterna do quilo delimita eles, e aqui eles fazem a distribuição. O esqueminha que representa aonde cada um distribui a linfa, certo? Então, a gente pode ver aqui pelo esquema
que o ducto torácico, que é esse da parte esquerda do nosso corpo, é o que manda a linfa para a maior parte do nosso corpo, certo? Nós vimos o caminho que a linfa percorre dos capilares até os ductos, certo? Mas no meio do caminho, a linfa, aquela aguinha com alguns nutrientes, né? A linfa passa por dilatações do sistema linfático, que contém em seu interior grande quantidade de células de defesa. Lembra que nós já vimos sobre isso? Que são os linfócitos. E possui macrófagos também, que são os gânglios linfáticos. Ao passar por aqui, ó, a linfa vem dos capilares, né? E vai passar até chegar lá nos ductos. No caminho existem os linfonodos, que podem ser gânglios linfáticos ou linfonodos, certo? Quando a linfa passa por dentro dessas dilataçõezinhas, a circulação ali dentro é lenta, permitindo a fagocitose de moléculas estranhas ou micro-organismos pelos macrófagos, que são células que estão ali presentes. O reconhecimento de agentes patogênicos pelos linfócitos. Ou seja, esses linfonodos, essa dilataçãozinha do nosso sistema linfático, tem um papel importante no sistema imunológico e na filtragem da linfa antes que ela volte para a corrente sanguínea. Então, ele faz uma peneira, ele faz uma limpeza nessa linfa. Né? Ele filtra ela e se tiver algum patógeno ali, os macrófagos também vão tentar fazer a destruição, certo? Gente, quando os micro-organismos, eles passam por esse linfonodo e ele reconhece que tem os micro-organismos ali, se inicia um processo de defesa que libera substâncias que atraem mais macrófagos e mais linfócitos para aquela região ali. Isso acaba resultando num linfonodo super inchado, o que vocês devem conhecer provavelmente por íngua, que muitas vezes dá na nossa garganta, né? Então, nada mais é do que o nosso linfonodo, aonde os macrófagos e os linfócitos reconheceram organismos estranhos. E aí houve uma superprodução e aquele linfonodo ficou inchadinho. O que isso significa? Que as nossas células de defesa estão ali se reproduzindo e os macrófagos também para atacar esse invasor, certo? Então, é uma atitude de defesa do nosso corpo. Além dos linfonodos, nós temos também estruturas chamadas tonsilas. Tonsilas palatinas, eu coloquei exemplo aqui para vocês, que são grupos de linfonodos revestidos com tecido epitelial e que ficam localizados em locais estratégicos, na entrada do sistema respiratório e digestório. As mais conhecidas vocês devem conhecer por amígdalas. Por estarem localizadas na entrada do ar ou do alimento, elas atuam como uma das primeiras barreiras do nosso sistema imunológico contra micro-organismos que possam entrar aí por essas vias, certo? Então, aqui, as amígdalas, ó, observem uma de cada lado aqui, que na verdade se chamam tonsilas, né, palatinas, que são um grupo aí de linfonodos. Um dos principais órgãos do sistema linfático é a medula óssea, gente. Os linfócitos, que são as principais células do nosso sistema linfático e atuam no nosso sistema imunológico, são produzidos aí. São produzidos a partir de células tronco da medula óssea. Depois de produzidos, alguns linfócitos vão para o timo, para o baço ou até para os linfonodos, como nós já vimos. Os que vão para o timo, eles tornam-se um tipo específico de linfócito, chamado linfócito T, o T de timo, certo? O timo, ele é um órgão que possui 2 lobos, vocês podem observar aqui na imagem, né? Ele é bilobado, ele cresce durante a nossa infância, e a partir da puberdade, ele começa a regredir. Então, um adulto tem um timo menor que uma criança, certo? Ele vai regredindo. E esse tecido dele é substituído grande parte por um tecido gorduroso e conjuntivo. Porém, as células dele continuam funcionais, certo? Alguns linfócitos, então, que são os linfócitos T, vão para o timo
E os que não vão para o timo chamam linfócito B. A gente vai ver um pouquinho melhor isso mais para frente, só fazendo uma introdução para vocês. Além da óssea e do timo, temos também o baço, que tem um papel importante no controle, no armazenamento e na destruição das células sanguíneas. Também contém linfócitos e tem um papel importante na transformação de linfócitos em plasmócitos, que são células importantes aí na produção de anticorpos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que eu achei bem interessantes, pessoal, sobre doenças do sistema linfático, certo? A linfedema e a elefantíase. Talvez vocês já possam ter ouvido falar em alguma delas, certo? A linfedema, ela é mais comumente causada ou pela remoção de um linfonodo ou por algum dano que a pessoa possa sofrer, ou pode até ser um dano causado por um tratamento de câncer, por exemplo, certo? O principal sintoma é o inchaço de um braço ou de uma perna e pode ser acompanhado por um desconforto. Então, observe que a perna da pessoa, né, tá bem mais inchada do que a outra perna, que é onde ocorreu esse dano, né? Exercícios físicos, enfaixamento compressivo, drenagem ajudam a aliviar os sintomas da linfedema. E temos a elefantíase também, que é transmitida por mosquitos infectados. A picada deposita um parasita, que viaja lá para o sistema linfático, causa inchaço nas pernas, nos braços e nos órgãos genitais também. O problema, ele aumenta o risco de infecções bacterianas, pessoal, que são frequentes e que endurecem e engrossam a pele. Vejam aqui os dedos dos pés, né? Ou aqui perto da canela dessas pessoas, parece que tem uma casca ali, né? É essa pele que foi com infecção bacteriana. O medicamento tomado, ele pode matar esses parasitas, certo? Vamos falar um pouquinho então sobre o sistema imunológico. Para isso, pessoal, a gente precisa entender que o nosso corpo ele está constantemente exposto a diversos micro-organismos e que esses micro-organismos eles estão tanto no ambiente em que nós vivemos como também associados ao nosso próprio organismo, né? Nós temos micro-organismo na pele, micro-organismo no nosso trato, no nosso intestino, né? Então, existem alguns micro-organismos que podem causar doenças. E é por isso que o nosso organismo tem um sistema de defesa para nos proteger contra esses organismos que causam doenças, que nós podemos chamar de patógenos, certo? Então, o nosso sistema imunológico trava uma guerra, né, contra esses patógenos. Os processos de defesa do nosso organismo, eles podem ser agrupados em duas categorias: imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é específica, eles chamam de imunidade inata ou imunidade específica, justamente por ela ser, não, perdão, ela é inespecífica. A inata é inespecífica. Por quê? Porque ela ataca todos os patógenos de uma forma igual. Inespecífica, ela vai atacar todo mundo da mesma maneira, certo? Já a adaptativa reconhece as características específicas de cada organismo. Então, a adaptativa é que é específica, a inata é inespecífica. Os mecanismos de defesa inatos, eles podem ser separados em mecanismos externos e internos. É importante falar também que a imunidade inata, ela é a nossa primeira linha de defesa, certo? Ela nasce conosco também. Vamos ver aqui então sobre os mecanismos de defesa da imunidade inata. Que eu falei que ela nasce conosco, certo? Quais são os mecanismos de defesa? Os mecanismos externos, certo? A pele, que é uma barreira física contra a entrada de micro-organismos, né? O nosso trato digestório, gente,
que possui uma alta acidez, o que ajuda a matar aí esses patógenos. O nosso trato digestório, que nós já vimos, né? As células ciliares e o muco. Lembra que nós comentamos na outra aula? O muco, ele prende partículas indesejáveis ou micro-organismos que entrem na nossa respiração. E os cílios varrem esses micro-organismos para fora ou para o nosso trato digestório. E nós também temos a acidez do trato geniturinário, que também ajuda a eliminar esses micro-organismos. Mas, se mesmo assim, com todas essas barreiras que o nosso corpo possui, os micro-organismos conseguirem penetrar em algum dos nossos tecidos, nós temos mecanismos de defesa internos, que vão incluir células fagocitárias, por exemplo, responsáveis para ingerir e destruir esses micro-organismos. Então, se ele conseguir passar para as nossas barreiras externas, nós temos mecanismos de defesa internos também para nos proteger. Aqui é exemplo das células fagocitárias, podem ser neutrófilos, monócitos ou macrófagos, certo? Observem aqui o esqueminha da fagocitose, né, da célula vindo e fagocitando ali um micro-organismo. Além, gente, das células fagocitárias, outro mecanismo que nós temos é a produção de interferons. São polipeptídeos produzidos pela célula infectada e que vão servir aí como mensageiros, protegendo as células vizinhas da infecção viral. Então, observem aqui no esqueminha uma célula infectada, certo? Veja a infecção viral chegando ali. O gene do interferon aqui, ele é reconhecido, certo? Ele é replicado, enquanto isso o DNA está se replicando lá também, certo? Aqui, ó, acontece a síntese e a liberação do interferon, que vai chegar lá na outra célula e vai avisar a outra célula, vai enviar sinais para o núcleo. Olha, tem invasão, tem infecção viral chegando aí. Quando a infecção viral chegar nessa célula, que vai estar avisada, vai ocorrer então uma síntese de proteínas antivirais. E quando esse DNA do vírus tentar se replicar dentro dessa célula, vai ocorrer uma degradação dele, do RNA ou do DNA viral, certo? E esse vírus não vai conseguir se replicar, certo? Então, uma célula que já foi infectada vai avisar células vizinhas e elas vão bloquear a replicação desse vírus. É assim que o interferon avisa uma célula que a outra, as vizinhas, né, para que não permitam a replicação dos vírus. A imunidade adaptativa, gente, ela lembram que nós temos então a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Nós vimos um pouquinho sobre a inata, que é aquela que já nasce conosco, né? E a imunidade adaptativa, que é específica, porque a imunidade inata, ela não é específica, ela ataca todos os invasores da mesma forma, certo? A imunidade adaptativa não, ela é específica, cada invasor ela ataca de uma maneira. Ela é super potente e ela possui memória. Por que ela é específica, então? Porque ela reconhece cada patógeno e assim ela vai agir de maneira diferente, de maneira específica para cada tipo de patógeno. E é por isso que ela é super potente. E outra característica é a memória. Isso significa o quê? Que quando a gente entra em contato com algum patógeno, a imunidade adaptativa, ela é capaz de memorizar como que ela deve fazer para nos defender contra aquele patógeno específico. E da próxima vez que a gente tiver contato com aquele organismo em questão, o nosso corpo já sabe como se defender, certo? E como é que a imunidade adaptativa faz isso? Cada patógeno, gente, eles possuem um antígeno, que são moléculas que podem ser reconhecidas pelo nosso sistema imunológico. E são eles que desencadeiam a imunidade adaptativa. Coloquei aqui para vocês uma representação dos antígenos, tá? As células responsáveis pela nossa imunidade adaptativa são os linfócitos.
que a gente falou um pouquinho lá antes. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles. Os linfócitos, gente, são os nossos soldadinhos de defesa, digamos assim, certo? E possuímos dois tipos. Cada um deles é responsável por um tipo de imunidade adaptativa. Então, nós temos o linfócito T, que são produzidos na medula óssea e amadurecidos no timo. E nós temos o linfócitos B, que não vai para o timo, né? Nós já vimos isso um pouquinho antes na aula. Eles são produzidos e amadurecidos na medula óssea. Um deles, então, que é os linfócitos B, certo? O nosso corpo vai fazer o nosso corpo desenvolver anticorpos, que são proteínas produzidas pelas nossas células de defesa e que reagem a um antígeno específico. Na imunidade humoral, que é a imunidade das células B, é responsável, então, o que acontece? Na imunidade humoral acontece a produção de anticorpos, certo? Imunidade humoral ou células B. Vejam bem aqui, o antígeno, ele é reconhecido, e o que acontece? Produção de anticorpos, que vão reagir aí contra o invasor. Já o nosso outro tipo de imunidade adaptativa que nós temos, que depende da ativação de uma grande quantidade de linfócitos T, que são a imunidade das células T, certo? Que são ativadas para destruir o patógeno. As duas imunidades são ativadas pelo antígeno, é importante ficar claro isso. Então, aqui, nós temos a imunidade humoral e a imunidade das células T. A imunidade humoral ocorre a produção de anticorpos. Na imunidade das células T, formação de um grande número de linfócitos T ativados. A partir do momento que os linfócitos eles reconhecem o antígeno, eles começam a se multiplicar, a fazer uma geração de clones deles, certo? Formando um exército de células para defender, para combater, né, esse invasor. Quando esse exército de células, vejam aqui, ó, houve o reconhecimento do antígeno, certo? Começou a replicação das células. Então, quando esse exército está sendo formado, uma partezinha dessas células é designada para combater o invasor naquele exato momento. Aqui, ó, o que nós chamamos de células efetoras, porque elas vão, naquele momento, efetuar a destruição do agente, certo? O agente patogênico. Ou efetoras, células efetoras ou plasmócitos, certo? Enquanto que outra parte dessas células que estão sendo produzidas, elas vão se transformar em células de memória, que não vão realizar a defesa do corpo naquele momento. Elas vão ficar aguardando para entrar em ação, digamos assim, quando houver um contato posterior com aquele patógeno. Então, aqui, gente, ó, o antígeno foi reconhecido, certo? Começou a replicação das células para formar o exército para combater o micro-organismo patógeno. Uma parte desse exército vai fazer o combate imediato e outra parte vai ficar como célula de memória, certo? Para combater posteriormente, caso a gente tenha um segundo contato com esse organismo. A célula de memória já está formada. Deixa eu voltar aqui, então. Plasmócitos ou células efetoras, né? Que são as responsáveis pela produção de anticorpos. E aqui as células de memória. Gente, os linfócitos B, eles são ativados e produzem os anticorpos, certo? Mas os linfócitos T, eles não são ativados assim. Os linfócitos T, não basta o reconhecimento do antígeno para eles serem ativados. Eles precisam de uma célula apresentadora de antígeno, bem como está aqui no desenho, certo? O que é essa célula? Ela vai reconhecer e capturar esse antígeno e vai apresentar ele para o linfócito T.
Compreendem? A partir daí é que vai começar a replicação de linfócitos T para combater o organismo. Então, os linfócitos B não precisam disso, eles reconhecem o antígeno e já começam o combate à infecção, certo? Os linfócitos T não. Eles precisam dessa célula apresentadora de antígeno, certo? Para então ativar o linfócito T e começar aí então a replicação para formar o exército de células que vai entrar aí contra esse micro-organismo patógeno. Então, gente, eu trouxe aqui um esqueminha também sobre os tipos de imunidade. Imunidade ativa, imunidade passiva. A imunidade ativa, nós temos natural e artificial. Como é isso? A natural é isso que nós vimos, uma infecção por um agente patógeno. É uma imunidade em que um patógeno entra no nosso micro-organismo e o nosso corpo vai se defender, certo? A imunidade ativa artificial é a ativação dos nossos linfócitos por contato, com algum antígeno presente nas vacinas, certo? Então, nós não entramos de fato em contato, uma guerra de verdade, digamos assim, contra aquele patógeno no nosso corpo. A vacina muitas vezes tem um vírus inativo, ou só uma parte dele, mas de qualquer forma, os nossos linfócitos vão se reproduzir e vão aumentar a nossa imunidade contra aquele invasor específico. Nesse caso, imunidade ativa artificial. Quando acontece de verdade, imunidade ativa natural. Mas nós também temos a imunidade passiva, certo? Qual é a nossa imunidade passiva? Os anticorpos natural, né? Os anticorpos presentes no leite. Geralmente, a imunidade passiva, ela é nos transmitida por um outro indivíduo, certo? Então, nós temos aqui os anticorpos presentes no leite, né? Leite materno, quando uma criança recebe anticorpos que a mãe passou para ele. E temos também a passiva artificial, que são anticorpos presentes nos soros extraídos de outro indivíduo, certo? Então, a passiva geralmente é um outro indivíduo que nos passa essa proteção. E a ativa, aqui então, natural ou artificial pela vacina. E aqui eu trouxe para vocês, assim como nas doenças do sistema linfático, eu procurei algumas doenças sobre o nosso sistema imunológico, tá? Como exemplo, então, a artrite reumatoide. Nessa doença, pessoal, o nosso corpo, ele ataca os próprios tecidos, incluindo as articulações. Em casos graves, ele ataca os órgãos internos do nosso corpo. Essa doença ela afeta o revestimento das articulações, causa inchaços e deixa a pessoa dolorida. Com o passar do tempo, a inflamação ela pode levar à erosão dos ossos e deformidade nas articulações. Então, é uma coisa bem séria, assim, sabe? Ó, o inchaço nas articulações, né? E uma dor constante. Não existe, pessoal, uma cura para artrite reumatoide. Existem algumas, por exemplo, fisioterapia ou medicamentos para ajudar a retardar a progressão dessa doença, certo? E tem também o lúpus. O lúpus, ele ocorre quando o nosso sistema imunológico ataca e destrói alguns tecidos saudáveis do nosso corpo. Não se sabe exatamente o que causa esse comportamento, tá? E não há cura também para o lúpus. Alguns remédios, eles diminuem os sintomas e auxiliam que a pessoa possa ter uma melhor condição de vida, certo? Mas não, a princípio ainda não há cura para o lúpus. São aí duas doenças do nosso sistema imunológico atacando o nosso corpo. Por isso são doenças do sistema imunológico, né? E aqui eu coloquei algumas atividades para vocês, tá, gente? São só 3, tá bem fácil de fazer também. Se tiverem dúvida, não procurem a resposta na internet, tá, pessoal? É só voltar aqui na aula que tá tudo explicadinho. Funções do sistema linfático, vocês vão achar aqui na aula. O que é imunidade inata e o que é imunidade adaptativa? Tá aqui na aula, certo, gente? Qual é a importância do nosso sistema imunológico? Só pensar e tá aqui na aula. Não procurem na internet, pessoal.
olhem a aula e tentem fazer conforme a aula de vocês, tá? Por hoje era isso. Um abraço, até a gente se encontra na quinta-feira para tirar as dúvidas, certo? Até mais.